hoje, depois da mensagem, eu pedi que o Tiago vai voltar para cantar aquela música mais uma vez. Normalmente não fazemos isso, mas hoje acho que é importante fazer de novo depois da minha mensagem. Antes de começar, gostaria que nós orássemos. Deus Pai, seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença, obrigado que tu queres que nós refletemos sobre tudo que tu fizeste na cruz. É muito fácil olhar as cruzes que existem aqui na nossa cultura e esquecer exatamente o que aconteceu na cruz de Cristo. Ensina-nos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Hoje vamos falar sobre o que distingue a fé cristã de uma religião e entre religiões. Quero encorajar cada um a fazer apontamentos, porque vou falar sobre coisas que merecem ser estudadas com calma em casa. Durante a primeira parte da minha mensagem, vamos estudar Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. E a segunda parte consiste das implicações e aplicações para as nossas vidas. Vamos começar com Mateus 16, versículos 13 a 26. Mateus 16, versículos 13 a 26. Este texto mostra que a cruz de Cristo é o que distingue a fé cristã de uma religião e entre religiões. Mas atenção, na nossa cultura é muito fácil esquecer exatamente o que significa cruz, porque a cruz é para colares, fios. Não estou a dizer que isso é uma coisa má, mas estou a dizer que qualquer pessoa pode usar isso sem acreditar. Também nas nossas casas gostamos de decorar as casas com cruzes, que são bonitas, mas é fácil ver e esquecer exatamente o que significa a cruz de Cristo. Mais uma vez, não estou a dizer que é uma coisa errada pôr uma cruz em casa, mas eu quero que nós percebamos o que significa a cruz de Cristo. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 26, vai ajudar a perceber a importância da cruz. Versículo 13. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem diz o povo que é o Filho do Homem? E eles, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias, ou algum dos outros profetas. Versículo 15. E vocês, insistiu Jesus, quem acham que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus exclamou: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus.
E eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte nada poderão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que proibireis na terra e é proibido no céu. E o que permitireis na terra é permitido no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não propagassem que ele era o Messias. Versículo 21. Daí em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era preciso ir a Jerusalém e sofrer muito de parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei. E havia de ser morto. Mas ao terceiro dia havia de ressuscitar. Então Pedro tomou-o à parte e começou a censurá-lo. Outra versão, Almeida Revista Corrigida, disse a repreendê-lo. Pedro disse: Deus te livre disso, Senhor. Isso nunca te há de acontecer. Outra tradução disse: de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 23. Jesus, voltando-se para ele, ordenou: sai da minha frente, Satanás. Impedes-me o caminho porque não entendes as coisas à maneira de Deus, mas à maneira dos homens. Em seguida disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, esqueça-se de si próprio, carregue a sua cruz e venha comigo. Aquele que quer salvar a sua vida, acaba por perdê-la. Mas aquele que perder a vida por minha causa, esse é que a encontra. De facto, que aproveita alguém em ganhar o mundo inteiro, se acabar por se perder a si mesmo? Que poderá uma pessoa dar em troca da sua vida? É importante perceber algumas coisas que lemos. Depois da afirmação correta sobre quem Jesus era e é, Jesus deu uma explicação mais profunda acerca do papel do Messias. Versículo 21. Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era preciso ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que havia de ser morto, mas ao terceiro dia havia de ressuscitar. Jesus disse que tinha de ir a Jerusalém, sofrer, morrer e também havia de ressuscitar. Mas Pedro não queria aceitar esta parte do encargo do Messias. Pedro, tanto como os outros discípulos, tinham ideias sobre o que o Messias iria fazer. Sofrimento até morrer não fazia parte das suas percepções. Pedro, com todo o seu vigor e emoção, corrigiu Jesus, dizendo: Deus te livre disto, Senhor. Isso nunca te há de acontecer. Estas palavras de Pedro eram tão fortes culturalmente que em português não temos uma frase equivalente. Não temos uma frase equivalente forte, indignada e bruta
para dizer e captar a indignação cultural e religiosa de Pedro. Em inglês, existe uma frase forte que cai no lado bruto que pode encapsular o sentido cultural do Pedro. Aquela frase é "When hell freezes over". Porque de facto não temos uma frase forte, indignada e bruta em português que relata o sentido completo da frase do Pedro. Falei com uma professora portuguesa, de língua portuguesa, e alguns amigos meus. E eles disseram que uma frase em português que talvez ajuda a pessoa a chegar a entender as palavras de Pedro, mas que ainda não atinge a indignação cultural do Pedro, pode ser quando as galinhas tiverem dentes, que nunca vai acontecer, e na semana dos 9 dias, que também não vai acontecer. Mas mesmo essas duas frases não são tão fortes como a que Pedro usou. Pedro estava indignado com o pensamento, a ideia de que o Messias prometido, que iria libertar Israel, iria sofrer e morrer. Reparem bem, a resposta de Jesus a Pedro não foi mansa, não foi. Versículo 23. Versículo 23. Jesus, voltando-se para ele, Pedro ordenou: sai da minha frente, Satanás. Impedes-me o caminho, porque não entendes as coisas à maneira de Deus, mas à maneira dos homens. Porque Jesus respondeu a repreender Pedro, porque o plano de Deus era que o Messias iria sofrer e morrer. Qualquer outro plano, sem sofrimento e morte, ou seja, sem a cruz, não vinha de Deus. A humanidade tinha caído numa poça que se chama pecado. Cada pessoa tornou-se o seu próprio juiz e o seu próprio Deus, a fazer o que era certo nos seus próprios olhos. Isaías 53, versículo 6. Todos nós vagabundámos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho. Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 22. Os seus raciocínios tornaram-se vazios e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Dizem-se sábios, mas não têm juízo. As nossas ações criaram uma enorme lacuna e um constrangimento com Deus. A única maneira de reconciliar os seres humanos com Deus era o Messias sofrer e morrer. O único plano para resgatar a humanidade das poderosas garras de pecado era o Messias sofrer e morrer. O único pagamento aceitável pelo pecado era um sacrifício perfeito, o Messias a sofrer e morrer. A única propiciação para pacificar a ira de Deus era Jesus na cruz. A única maneira de mostrar o seu amor profundo pelas pessoas era a palavra eterna tornar-se carne e viver
uma vida sem pecado, identificando-se com a sua criação, mostrando o caminho certo que passou por sofrimento e morte na cruz. Agora, vamos para a segunda parte do nosso estudo hoje. A aplicação para as nossas vidas e para a nossa fé. Quero fazer 2 esclarecimentos. Nas aplicações vou misturar os termos a cruz de Cristo e o sofrimento e morte. Quando falar a cruz de Cristo, estão incluídos neste pensamento o sofrimento e a morte de Jesus. E quando falar sobre o sofrimento e a morte de Jesus, está incluída nesta frase a cruz de Cristo. Segundo esclarecimento, é que não tenho tempo suficiente para falar acerca de todas as aplicações que a cruz traz para as nossas vidas. Mas em casa podem fazer um estudo para descobrir mais sobre a cruz. Dito isto, vamos para a primeira aplicação. A cruz de Cristo é central. A cruz de Cristo é central. Se a cruz de Cristo não é o núcleo ou a sede do nosso entendimento do cristianismo, não podemos compreender o objetivo da vida de Jesus. Se a cruz de Cristo não é central, não podemos compreender o objetivo da vida de Jesus. A cruz de Jesus é central para uma fé bíblica. Se quisermos tirar a necessidade de Jesus sofrer e morrer na cruz para salvar a humanidade, como Pedro queria, estamos a negar o plano de Deus. Quando aceitamos que todas as religiões acabam no mesmo caminho, estamos a negar que Jesus teve de morrer e sofrer para derrotar Satanás. E estamos a fazer Jesus um mentiroso. A cruz de Jesus é central para uma fé bíblica. Sem a cruz, não podemos compreender o objetivo da vida de Jesus. Sem a cruz, não podemos compreender. Sem a cruz, não podemos compreender o objetivo da vida de Jesus. A cruz de Jesus é central. A cruz de Jesus é central para uma fé bíblica. A cruz de Cristo é o que distingue a fé cristã de uma religião e entre religiões. Segunda aplicação. Jesus na cruz foi propiciação e expiação que pacificou a ira de Deus contra a nossa rebeldia. Jesus propiciou a paz com Deus. Na cruz, Jesus expiou por meio de sofrimento e morte a pena que era nossa. Jesus é a substituição da pena. Romanos 5, versículos 12 a 15. Romanos 5, versículos 12 a 15. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte. Foi assim que a morte atingiu toda a gente, já que todos pecaram. Agora vamos saltar para o versículo 15. Mas o pecado de Adão não pode comparar-se ao dom que nos vem de Deus. Se é certo que uma grande multidão morreu por causa do pecado de um só, também é verdade que o dom de Deus
é muito maior. Esse dom que nos vem de Deus por meio de um só homem, Jesus Cristo, é superior, muito superior. Versículo 16. O dom de Deus tem consequências muito diferentes daquelas que teve o pecado de um só homem. Com efeito, o julgamento do pecado de um só levou à condenação, mas o dom concedido depois de tantos pecados trouxe a justificação. 1 João 3, 4 a 6. Toda aquela que comete pecados desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. E sabem muito bem que Jesus veio para nos tirar os pecados, e nele não há pecado. Toda aquela que permanece nele não peca, e toda aquela que peca não o viu nem a conheceu. A verdade é que estas palavras e ideias não estão na moda. Pessoas não falam assim hoje em dia. Jesus tornou a nossa situação não favorável com Deus em favorável, porque ofereceu-se a Deus no nosso lugar. Criou paz com Deus, a nosso favor. Não podemos esquecer o que provocou a ira de Deus. Romanos 1, 18. Com efeito, Deus manifesta a sua ira divina contra toda a impiedade e injustiça cometida por aquelas que, pela sua injustiça, não deixam que se conheça a verdade. A nossa desobediência provocou a ira de Deus. Os nossos pecados merecem ser punidos, mas não sofremos a pena por facto que Jesus propiciou e pagou a pena. Jesus é a substituição da pena. 1 João 2, versículos 1 a 2. Vou ler a nova versão internacional e a Bíblia para todos. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. A Bíblia para todos. Se alguém cair em pecado, temos quem nos defenda junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o sacrifício de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Sem a cruz, não podemos compreender o objetivo da vida de Jesus. A cruz de Jesus é central para uma fé bíblica. Então, sem a cruz, não podemos... acordem, faz favor. Sem a cruz, não podemos compreender o objetivo da vida de Jesus. A cruz de Jesus é central para uma fé bíblica. A cruz de Cristo é o que distingue a fé cristã de uma religião e entre religiões. Terceira aplicação. O sofrimento e a morte de Jesus resgataram-nos da escravidão, ao poder do pecado e ao controle do diabo. Temos vitória pela morte de Jesus.
Colossenses 2, versículos 14 a 15. Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz, e venceu as autoridades e os poderes. Humilhou-os publicamente e levou-os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Jesus Cristo. Hebreus 2, versículo 14. Uma vez que os outros filhos postos ao seio, cuidados aos seres humanos, o próprio Jesus tornou-se como eles, para que pela sua morte destruísse aquela que tinha poder de dar a morte, o diabo. Desta maneira, libertou aqueles que pelo medo da morte levavam a vida inteira a viver como escravos. Temos de nos lembrar que Jesus é vitorioso e podemos viver diariamente desfrutando desta vitória. Porque sem a cruz não podemos. Sem a cruz não podemos compreender o objetivo da vida de Jesus. A cruz de Jesus é central para uma fé bíblica. A cruz, mais uma. A cruz de Cristo é o que distingue. Obrigado. A fé cristã de uma religião e entre religiões. Aplicação 4. Páscoa dos Hebreus no Egito e Jesus. Os hebreus em Egito tinham de matar o cordeiro e cada família pintou as ombreiras e a verga de sua porta com sangue. Este sacrifício salvou os hebreus do castigo de Deus contra os egípcios e libertou os hebreus da escravidão. Jesus, na última ceia, fez uma ligação com a Páscoa dos hebreus. Ele disse que o pão e o vinho representavam o seu corpo e o seu sangue, dado para benefício de muitos e para confirmar a nova aliança. Jesus ofereceu-se como sacrifício na cruz para nos libertar de escravidão espiritual. Já lemos esta ideia em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Reparem bem a diferença entre a primeira Páscoa e a Páscoa que Jesus instituiu. Os hebreus tinham de procurar o sacrifício e matar e oferecer o sacrifício e pintar as suas portas. Era um sacrifício eterno, não dado por Deus. Mas a nova aliança foi feita por um sacrifício que Deus fez de si mesmo. A nova aliança foi feita por um sacrifício que Deus fez de si mesmo. Percebem a diferença? Deus deu de si mesmo o sacrifício necessário para libertar, para reconciliar, para justificar, para salvar a humanidade da morte espiritual. A palavra eterna tornou-se carne. Jesus
que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e vivendo como homem, e humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte na cruz. Sem a cruz, não podemos. Sem a cruz, não podemos. O objetivo da vida de Jesus. A cruz de Jesus é para uma fé bíblica. A cruz de Cristo é o que distingue a fé cristã de uma religião e entre religiões. Quinta aplicação. A cruz mostra o amor verdadeiro. 1 João 4:19. Nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Romanos 5:8-9. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Pela sua morte, nós agora estamos em boas relações com Deus. E agora que somos justificados pelo sangue de Jesus. A cruz mostra o amor verdadeiro de Deus. Ele não disse, primeiro, Paulo, tu tens de ser perfeito. Primeiro, Heloísa, para de pecar. Tiago, para fazer isso. E depois, talvez, vá aceitar. Não. Ele mostrou o seu amor por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Sem a cruz, mais uma vez, atenção, sem a cruz, não podemos compreender o objetivo da vida de Jesus. A cruz de Jesus é central para uma fé bíblica. E a cruz de Cristo é o que distingue a fé cristã de uma religião e entre religiões. Sexta aplicação. É a nossa resposta. É a nossa resposta. Como é que vais aplicar tudo que estudamos hoje? Espero que estejas pronto para abraçar a nova vida que Jesus oferece. Lembrar-te de que Jesus quer o teu coração. Ele sabe bem as tuas falhas e os teus pecados, mas morreu por ti, mostrando o seu amor por ti. Lembrar-te de que a vitória de Jesus vai transformar a tua vida. Vais parar de viver uma vida marcada por desobediência a Deus. Porque a vitória de Jesus vai transformar a tua vida. Lembra-te de amar o teu próximo, que não é amável. Nós temos de amar o nosso próximo, que não é amável, porque Deus amou-nos primeiro. Uma vida transformada, cheia das boas obras, amando o teu próximo, não é para ganhar o favor de Deus. Não é para pagar a tua dívida com Deus. O pagamento e o favor encontram-se e vêm da cruz. Mas uma vida cheia de graça, amor e boas obras é o resultado da salvação. É o resultado do teu
relacionamento com Jesus. Esta sexta aplicação, que é a nossa resposta à cruz de Jesus, pode ser resumida e concluída onde nós começamos hoje, em Mateus 16. Mateus 16. Vamos ver e ler versículos 24 a 26. Veja comigo versículos 24 a 26. Mateus 16. Vimos em versículo 24 que Jesus continuou o seu ensinamento sobre a cruz. Versículo 24. Em seguida disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, esquece-se de si próprio, carrega a sua cruz e venha comigo. Aquele que quer salvar a sua vida acaba por perdê-la, mas aquele que perder a vida por minha causa, esse é que a encontra. De facto, que aproveita alguém em ganhar o mundo inteiro se acabar por se perder a si mesmo? Que poderá uma pessoa dar em troca da sua vida? A nossa resposta à cruz de Jesus, ao seu sofrimento e morte, tem de ser uma vida não egoísta, uma vida focada em Jesus, para amar o seu próximo, uma vida que esquece o ego, uma vida de sacrifício para o reino de Deus. A pessoa que abraça a cruz de Cristo é um embaixador da reconciliação. Se Jesus é verdadeiramente Senhor da tua vida, do teu coração e da tua mente, sejas embaixador da reconciliação onde quer que esteja. Em casa, no autocarro, no supermercado, no teu trabalho, na praia, no jantar com família, na escola. Ajuda as pessoas a perceber que a barreira entre Deus e os seres humanos foi quebrada e destruída na cruz. A cruz de Cristo é central, é o núcleo. E sem a cruz não podemos compreender o objetivo da vida de Jesus. A cruz de Jesus é central para uma fé bíblica. A cruz de Cristo é o que distingue a fé cristã de uma religião entre religiões. Se quisermos tirar a necessidade de Jesus sofrer e morrer na cruz para salvar a humanidade, estamos a negar o plano de Deus. A cruz de Cristo é o que distingue a fé cristã de uma religião entre religiões. Na cruz descobrimos e encontramos o plano de Deus. Um Deus que ama cada pessoa. Um Deus que serviu a sacrificar para que a sua criação, os seres humanos, tenha a oportunidade de o conhecer. Um Deus que deu de si mesmo para justificar e reconciliar o mundo consigo mesmo. Um Deus que destruiu o poder de pecado, morte espiritual e o diabo. Um Deus que providencia paz. Um plano para as nossas vidas. Se quiser conhecer o único Deus que te amou primeiro, mesmo antes de amar Deus, o Deus que amou-te primeiro, podes entrar em contato conosco.
nós estamos aqui para ajudar cada pessoa a caminhar com Jesus. Estamos prontos para ajudar cada pessoa a começar a andar com Jesus ou continuar a andar com Jesus. Agora Tiago vai cantar aquela última música mais uma vez. Use este tempo para refletir e pensar sobre a cruz. Também vou estar aqui em frente. Se tu queres entregar a tua vida a Jesus, receber Jesus como seu Salvador, venha falar comigo. Ou podes falar com Darlene também. Nós estamos aqui para ajudar todas as pessoas a conhecer Jesus. Café. Eu olho para a cruz, até Jesus eu vou, seu sofrer participar, sua obra eu vou tentar. Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De graça recebi por tua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, pelo sangue eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, que tu sofreste por nós. Muitas vezes nós não percebemos, Pai, o teu plano, mas tu és fiel. Ajuda-nos a confiar cada vez mais em Jesus e a obra que Ele fez na cruz. E perdoa-nos, Pai, quando às vezes tiramos a cruz. Porque queremos ser pessoas sábias ou queremos que outras pessoas nos aceitem. Perdoa-nos, Pai, porque sem a cruz não temos esperança. Sem a cruz não temos o futuro nem o presente. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que todos tenham uma boa semana. Amém.